Você começou um processo de emagrecimento, viu o peso cair na balança, recebeu elogios, percebeu a roupa mais larga e pensou: agora está funcionando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você está perdendo gordura ou perdendo músculo junto? Porque essas duas coisas são muito diferentes. Perder peso não significa automaticamente emagrecer bem. Às vezes a balança desce, mas o corpo fica mais fraco, a disposição piora, a flacidez aumenta, o treino rende menos, a queda de cabelo aparece e com o tempo aquele resultado que parecia ótimo começa a ficar difícil de sustentar. Isso acontece porque muita gente entra no emagrecimento olhando apenas um número, o peso. Mas o peso não conta a história completa. Na balança, gordura, músculo, água, glicogênio, intestino, retenção, entra tudo no mesmo pacote. Então, quando você diz perdi 10 quilos, a pergunta médica deveria ser: perdeu 10 quilos de quê? Perdeu gordura, perdeu massa muscular, perdeu líquido, perdeu força ou perdeu saúde junto? Esse vídeo é importante principalmente para quem está usando medicamentos como o Mounjaro, tirzepatide, o Ozempic, o Wegovy, porque quando o apetite reduz muito, o risco de comer pouco, comer mal, não bater a quantidade de proteínas e perder massa muscular pode aumentar muito. Hoje eu quero te mostrar por que perder músculo durante o emagrecimento pode destruir o seu resultado. Quais sinais podem indicar que isso está acontecendo e o que precisa ser feito para emagrecer mais com qualidade e saúde. Porque o objetivo não é apenas ficar mais leve, o objetivo é perder gordura, preservar músculo e construir um resultado que o corpo consiga sustentar. A primeira coisa que você precisa entender é simples: peso é um dado, não é um resultado inteiro. A balança pode ser útil, mas ela não mostra composição corporal, ela não diferencia gordura de músculo, não mostra se você está mais forte, não mostra se sua saúde metabólica melhorou e também não mostra se você está preservando estrutura. É por isso que duas pessoas podem perder 10 quilos e terem resultados completamente diferentes. Uma pessoa pode perder principalmente gordura, manter boa massa muscular, melhorar a disposição, força, exames e circunferência abdominal. Outra pode perder peso rápido, mas perder músculo junto, ficar mais cansada, mais fraca, com pior aparência corporal, mais fome no futuro e maior risco de ganhar aquele peso todo novamente. As duas perderam peso, mas só uma emagreceu de verdade. Uma analogia simples: imagine que seu corpo é uma empresa que precisa cortar custos. Se essa empresa cortar desperdício, melhora processos e fica mais eficiente. Ótimo. Mas se ela cortar funcionários essenciais, perder a capacidade de produção e enfraquecer a estrutura, o problema aparece depois. No emagrecimento é parecido. A gordura em excesso é parte do que precisa ser reduzido, mas o músculo é a estrutura que sustenta toda a sua parte metabólica e protege você de não ganhar o peso novamente depois. Se você perder essa estrutura junto, o resultado fica mais sensível. Por que o músculo é tão importante no emagrecimento? Muita gente associa músculo apenas à estética, mas na medicina, músculo é muito mais do que aparência. O músculo participa de gasto energético, ajuda no controle da glicose, melhora a sensibilidade à insulina, protege as articulações, sustenta a força, melhora a autonomia, reduz o risco de fragilidade com o envelhecimento e ajuda na sua manutenção do peso. Ele funciona como uma espécie de motor metabólico. Não é que músculo seja mágico, mas ele ajuda o corpo a funcionar melhor. Quando você perde músculo, você pode até ficar mais leve, mas também pode ficar com um motor menor, e um motor menor tende a gastar menos energia. Isso pode facilitar o platô, reduzir o desempenho no treino e tornar a manutenção do peso mais difícil.
Por isso, quando alguém usa Monjaro e perde peso muito rápido, uma das minhas preocupações não é apenas quando a pessoa perdeu, mas como ela perdeu esse peso. Porque se o paciente perdeu gordura, ótimo. Mas se perdeu muita massa magra, está com baixa proteína, parou de treinar, ficou fraco e reduziu o movimento, o resultado pode cobrar um preço depois. A pergunta não é apenas quantos quilos você perdeu, a pergunta é que corpo você está construindo enquanto perdeu peso? O que os estudos mostram sobre a tirzepatida e a sua relação com a massa muscular? Esse assunto precisa ser tratado com equilíbrio. Não dá para dizer que medicamentos como a tirzepatida fazem a pessoa perder músculo de forma isolada, como se isso acontecesse automaticamente em todo mundo. Mas também não dá para ignorar que em qualquer emagrecimento importante, parte do peso perdido pode vir de massa magra. Em estudos de composição corporal com tirzepatida, como subanálise do Surmont 1 usando o DEXA-scan, a maior parte da perda de peso veio de gordura, mas também houve redução da massa muscular. Ou seja, o medicamento pode ajudar muito na perda de gordura, mas o paciente ainda precisa de estratégia para proteger massa muscular. Isso é muito importante porque muita gente acha que por estar usando medicação moderna não precisa cuidar do básico, mas o remédio não treina por você, não bate proteína por você, não organiza a sua rotina e não mede a sua composição corporal. O remédio é somente uma ferramenta. A qualidade do emagrecimento depende de um plano estratégico. E quando eu falo plano, estou falando de alimentação, equilíbrio de proteína, treino de força, sono adequado, acompanhamento médico, exames, intestino, hidratação e, claro, personalização do seu tratamento. Agora, por que o risco aumenta quando a fome some demais? Esse ponto é muito importante para quem usa Monjaro. Quando a fome reduz, isso pode ser uma vantagem enorme para quem tem a compulsão. Beliscos frequentes, fome exagerada ou dificuldade de controlar a ingestão. Mas existe um outro lado. Se a fome some demais, algumas pessoas passam a comer muito pouco e pior, comem pouco sem critério algum. Tomam café no lugar de refeição, pulam almoço, comem 2 garfadas e param, passam dias sem proteína adequada, não conseguem treinar bem, ficam constipadas, bebem pouca água e acham que está tudo certo porque perdeu peso e ele está caindo. Mas emagrecer sem comer o mínimo necessário para sustentar o corpo é como fazer uma obra sem material. Você até consegue derrubar o peso, mas não consegue reconstruir a sua saúde. Para preservar músculo, o corpo precisa de estímulo, de matéria-prima. O estímulo vem principalmente de um treino de força e a matéria-prima vem principalmente da proteína. Sem esses 2 elementos, o corpo pode entender que aquele músculo não está sendo usado e que não há substrato suficiente para mantê-lo. E aí, junto com a gordura, parte da estrutura vai toda embora. Esses dias eu saí de São Bernardo do Campo até Alphaville, onde eu moro, e assim, pessoal, o caso de uma Uber me impactou. Ela perguntou, mas o que você faz? Isso que eu vi que você é médico, enfim. Eu falei, não, sou nutrólogo, sou especialista em emagrecimento definitivo. Falei para ela que já tratei mais de 12 mil pacientes, já emagreci mais de 4.500 pacientes com canetinhas emagrecedoras. E o caso dela me impactou. Ela comprou uma tirzepatida do Paraguai, né? A gente não sabe ao certo a procedência, muito menos ela, porque ela comprou da Manicure, para vocês terem ideia. Porém, ela perdeu 12 quilos em um único mês. E o que ela me relatou? Tava muito cansada, tava com insônia e um detalhe importante, o cabelo dela começou a cair. Foi aí que ela passou em consulta comigo e a gente viu que tinha deficiências graves de vitaminas. Olha só, presta muita atenção. A massa muscular dela tava como? Lá embaixo. Ela perdeu então nesse processo em apenas um mês, não só gordura, músculo junto. Agora eu pergunto para você, vale a pena perder peso rápido dessa forma? Esse tipo de caso mostra que o problema não é perder peso. O problema é perder peso sem proteger o seu metabolismo. Agora, alguns sinais muito importantes que você pode
estar perdendo massa muscular durante o processo de emagrecimento. Flacidez, você ficando mais flácido ou mais flácida, né? Ó, uma técnica interessante é você começar a pegar na sua musculatura e ver se o seu tônus está adequado. Isso é muito importante. Você que não está praticando atividade física, o exercício de força protege a massa muscular. Um erro muito comum é ficar sem comer, né? Você tem que tomar Monjaro e continuar comendo. Esse é o grande segredo para não perder massa muscular também. E um suplemento muito importante, pessoal, a creatina tem que ser essencial para quem está fazendo o uso de tirzepatida e Monjaro. E agora, a cereja do bolo, você tem que colocar a quantidade exata de hidratação que o seu corpo necessita. Sem a água, pessoal, você não consegue levar proteína, creatina, nutrientes para o seu músculo se manter vivo durante todo esse processo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no meu canal e, claro, compartilhe com quem está fazendo uso de tirzepatida e Monjaro.